Olá, seja muito bem-vinda à nossa aula. Lembrando que o meu objetivo aqui é te ensinar o caminho para você sair do caos das dívidas e ter dinheiro sobrando todo mês. Exatamente. Eu sou Lídia Machado, educadora financeira de mulheres. O papo financeiro com o tema três coisas que te impedem de se livrar das dívidas. E aí eu queria te perguntar uma coisa: você sabia que existem sim entraves que a gente nem percebe que nos impedem de sair das dívidas? Você já parou para pensar? Você já parou para pensar por que você tenta e você não consegue se livrar das dívidas? Ou de repente você até consegue sair, mas daqui a pouco você já se enrola de novo e volta a se endividar mais uma vez, volta a se enrolar com o seu dinheiro. Pois então, hoje eu quero te contar três coisas que têm te impedido de se livrar das dívidas, que você nem se dá conta. Pega aí papel e caneta para você anotar. Primeira coisa que te impede de se livrar das dívidas é pressa. A pressa, exatamente. Tem gente que quando se percebe endividada, o que acontece? Entra em desespero. Quando começa a receber ligações de cobrança, então é aquela agonia. Só de pensar que o nome vai para o SPC e Serasa, vai ficar sujo, vai ficar negativado, já é aquela tempestade, é o fim do mundo. Mas calma, por quê? É por causa desse desespero que você acaba tomando decisões no impulso daquele momento. Aí você não para pensar nas consequências que a decisão que você vai tomar naquele momento vai trazer para a sua vida financeira. Por exemplo, você tá agoniada, tá endividada, tá em desespero. Aí você vai lá e faz o quê? Você liga para o seu gerente. Aí ou então você vai lá pessoalmente para conversar com o seu gerente ou com a sua gerente, na verdade. Aí você conta toda a sua história para ele ou para ela. E aí o que acontece? O gerente vai fazer o quê? Vai lá no computador, peraí, deixa eu ver como é que eu posso te ajudar. E aí ele vai encontrar lá no sistema a solução perfeita para você. Não é verdade? Aí ele puxa lá da cartola dele um empréstimo com aquela parcelinha que cabe no seu bolso. É ou não é? Me diz se isso já aconteceu com você. Você já foi lá no banco, o gerente ofereceu um empréstimo para salvar a sua vida? E aí o que acontece? No auge do desespero, o que você faz? Você não para pensar em quanto tempo vai ser aquele empréstimo, quanto aquele empréstimo vai ser no final das contas, o valor total que você vai pagar. Você não para analisar se aquela parcela de fato cabe no seu bolso. Aí você, no desespero, aceita a solução que o gerente trouxe para você. E aí você sai feliz da vida, achando que fez o melhor negócio da sua vida. Mas fica a pergunta: como é que o gerente sabe que essa parcela cabe no seu bolso? Como é que ele sabe? Porque o que acontece depois, em geral, quando começam a chegar as suas contas, chega lá a fatura do seu cartão de crédito, aí você tem que cobrir o cheque especial, aí vão chegando as outras contas que você tem, não é verdade? Aí você começa a entrar em agonia de novo, porque você percebe que não vai conseguir pagar a parcela daquele empréstimo que parecia a solução perfeita para você, e você percebe que já não é tão perfeita assim. É ou não é? E aí eu te pergunto, para que essa pressa toda? Para que esse desespero todo? Por que você não espera um pouco, respira, analisa para então tomar uma decisão? Por que você não vai pedir conselho para alguém antes de decidir o que você vai fazer para sair das dívidas? Calma, no desespero, a gente geralmente não toma as melhores decisões. Muito pelo contrário, a gente muitas vezes mete os pés pelas mãos. É ou não é? Me diz aí se no desespero você já tomou alguma decisão que, cara, estava desesperado, mas nessa decisão eu acertei. Dificilmente isso acontece. Eu cometi esse erro quando eu tive dívidas pela segunda vez na minha vida. O
que aconteceu? Eu me afobei, eu me desesperei, porque eu não queria passar pelo mesmo sofrimento que eu já tinha passado, de ficar com o nome sujo, de receber ligação de cobrança todos os dias. Eu não queria mais passar por isso. E aí eu, no desespero, tomei a decisão errada. E acabei pagando mais que o dobro do que eu realmente devia para o banco. Porque eu fiz o quê? Me desesperei. E tem mais. Não foi da noite para o dia que você chegou nessa situação, que você entrou em dívidas. É verdade ou não é? Então não vai ser da noite para o dia que você vai sair num passe de mágica. Não funciona assim. Existe uma jornada, um caminho, um passo a passo que você precisa percorrer para de fato se livrar das dívidas. Então calma, respira, analisa primeiro, pede conselho para alguém que saiba e só então você tome a decisão. Para que a pressa? O mundo foi feito em 7 dias, em 6 na verdade, no sétimo Deus descansou. Então existem estratégias para você esperar, negociar no melhor momento, do jeito certo. Então, a primeira coisa que te impede de sair das dívidas é a pressa. Então, a gente vai aqui para a segunda coisa. Presta atenção. A segunda coisa é o medo. O medo. O medo em si, ele não é de todo ruim, tá certo? O medo natural, ele é até necessário à nossa sobrevivência, né? Porque você tem que ter medo, ó, de atravessar a rua sem olhar, não é verdade? Você tem que ter medo de pegar alguma coisa no forno quente e se queimar, não é assim? Você tem que ter medo de pular de um carro em movimento. Esse medo, ele é necessário para você continuar vivendo, não é verdade? Agora, existe o medo que não é saudável. Por exemplo, o medo de entrar na piscina porque alguma vez você quase se afogou e você nunca mais quer entrar dentro da piscina. Esse medo não é saudável. Outro exemplo, o medo do que as pessoas vão pensar e falar de você se você for falar em público. Gente, existe uma porcentagem enorme de pessoas que têm medo de falar em público. Eu tinha medo de falar em público. Pode não parecer, mas eu já tive sim. Eu vou contar essa história para vocês. Como foi que isso surgiu? Né? Eu lembro quando eu era criança, estava tendo a feira de ciências da escola que eu estudava. E aí eu estava lá no stand, né, dos meus colegas, da nossa equipe e tal. E aí chegou uma equipe de TV para gravar ali na nossa feira de ciências. E aí eles foram ali no nosso stand, queriam gravar ali no nosso stand e tal, para falar da feira de ciências da escola, não sei o quê. E aí eles conversaram lá comigo e queriam me entrevistar, né, ali. Aí explicaram e tal, beleza, vamos gravar. Gente, quando eles fizeram a pergunta para eu responder ali gravando, eu simplesmente paralisei. Eu não saiu uma palavra da minha boca. Eu travei ali, não consegui falar nada. Sabe o que é nada? Você fica travada, parece que você congelou ali naquele momento. E aí o que aconteceu? Eles pegaram uma outra colega minha e tal, gravaram com ela e seguiu tocando a vida. Então esse medo, ele paralisa você. Ele faz você permanecer no mesmo lugar. Esse é o medo que não é saudável. Outro exemplo de medo como esse. Medo de você fazer um curso que você sonha, porque você tem medo do que as pessoas vão pensar, do que as pessoas vão falar. Medo de você se lançar, de você empreender, com medo das pessoas te criticarem, com medo de não dar certo, com medo do julgamento das pessoas. E eu poderia aqui citar vários medos. Vários, inúmeros medos. Lídia, o que isso tem a ver com dívidas? Tem tudo a ver. Você tem medo de quê? Medo do que as pessoas vão falar ou pensar. Medo de falar com o seu gerente. Medo de ficar com o nome sujo. Medo de receber ligações de cobrança. Você pode ter medo dessas coisas? Pode. Contanto que esse medo não te impeça de sair do lugar. Você tem medo de que mais? De nunca sair das dívidas? Porque você acha que isso é impossível para você? Mas o que é mais? O que é pior? O que é pior? Você agir
apesar do medo, ou você continuar vivendo do mesmo jeito que você tem vivido até aqui, estressada, triste, frustrada, impaciente, sem dormir, com raiva da vida. Entende? Ter medo é natural. O que você não pode é se deixar paralisar pelo medo. E eu quero hoje te convocar a deixar esses medos de lado, porque esses medos eles te impedem de sair de lugar, impedem você de se mexer, impedem você de dar o próximo passo e fazem você permanecer vivendo do mesmo jeito. Chegou a hora de você dar o seu basta. E eu pergunto até quando você vai continuar aceitando viver da mesma maneira. É hora de você decidir dar um novo rumo para sua vida financeira. Chega de você viver apertada, de você viver ali agoniada, doida para receber o seu salário cai na sua conta, aí você paga todas as suas contas sem controle nenhum. No dia seguinte, 2 dias depois, o seu dinheiro acaba, aí você entra em desespero porque você tem que entrar no cheque especial, você tem que entrar no cartão de crédito. Às vezes você entra no empréstimo para adiantar 13º, para adiantar imposto de renda, porque você não consegue organizar sua vida. Até quando você vai aceitar continuar vivendo dessa maneira? É hora de você dar o seu basta. Decida entrar 2023 de forma diferente na sua vida financeira. Tá na hora de você começar a se mexer. Se você continuar aí, ó, de braços cruzados, se deixando paralisar pelo medo, nada vai acontecer. Você vai continuar vendo a vida passar e você no mesmo lugar. É possível você vencer esses impedimentos e viver a vida que você deseja. É fácil? Não. Não é fácil. Não é fácil ter que romper com esses comportamentos de meses, de anos que você vem vivendo na sua vida financeira e que te levaram ao que você está vivendo nesse momento. Não foi fácil para mim também. Não é fácil. Você nunca vai me ouvir dizer aqui que é fácil, porque não é, mas é possível. Foi possível para mim. É possível para as alunas que eu atendo. É possível para você também. Então, o medo é a segunda coisa que te impede de se livrar das dívidas. Eu vou compartilhar com você a terceira coisa que te impede de se livrar das dívidas, que é a culpa. Essa é uma posição muito comum entre as pessoas, entre as mulheres que estão endividadas, de se julgar, de se condenar, de se achar a pior pessoa da face da terra porque está devendo. E eu me sentia assim. Eu me sentia a pior pessoa da face da terra, porque eu tinha dívidas, porque o banco estava me ligando todo dia, porque eu não conseguia resolver, e eu sabia que eu tinha feito besteira e eu tinha me colocado naquela situação. Mas eu quero dizer que essa não deve ser a sua posição, a sua postura. Porque pensa comigo, se você já entra numa situação com uma postura, com um pensamento de derrota, de culpa, vai dar certo? Não vai. Não vai. Por exemplo, quando você recebe uma ligação de cobrança, que aí você já fica, ai meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Ai meu Deus, socorro! Ai, meu Deus do céu, eu sou a última pessoa da face da terra mesmo. Aí você recebe uma ligação, aí você permite que o atendente te trate mal, você permite que o seu gerente, quando você vai lá, te trate mal, te ameace, te pressione, fale grosso com você, só porque você está devendo. E as coisas não funcionam assim. Mesmo você endividada, você tem direitos. O banco, as empresas de cobrança, as instituições financeiras, elas não podem te tratar mal, com grosseria, te ameaçar, te constranger, te xingar. Isso não é permitido por lei. Beleza? Ter dívidas não é crime, mas cobrança abusiva é. Está lá no Código de Defesa do Consumidor, artigo 71. Você pode botar lá no Google, artigo 71, Código de Defesa do Consumidor, que você vai ver que cobrança abusiva é crime. Está em lei.
Por isso, levanta a sua cabeça. Porque você não é a pior pessoa da face da terra porque você está endividada, não. Não é. Você, eu tenho certeza de que você não está endividada porque quer. Você quer sim honrar com seus compromissos, não é verdade? Mas isso não precisa ser a preço de você pagar juros gigantescos para o banco. Não precisa ser assim. Existe saída para as suas dívidas. Existe um caminho para você sair do caos das dívidas e ter dinheiro sobrando todo mês. Existe saída. Por isso, eu te convido a deixar hoje esses impedimentos na sua vida. A você deixar para trás a pressa, o medo, a culpa. Agora, detalhe, você só consegue deixar esses impedimentos de fato e de verdade quando você tem o conhecimento do caminho certo para sair das dívidas. E é isso que eu tenho ensinado aqui para você todos os dias. Eu vou continuar fazendo isso todos os dias. Porque assim como eu saí das dívidas e hoje eu tenho o controle do meu dinheiro, você também pode viver isso. Acredite, você pode viver isso. Então, como em todo o nosso papo financeiro, eu começo explicando sobre o tema e eu, na segunda parte, respondo perguntas. Então, agora eu vou começar a responder perguntas. Então, vou seguindo aqui, trazendo a primeira pergunta. Estou com uma dívida de 50 mil no empréstimo pessoal. A dívida inicial era 40 mil. Paguei algumas parcelas e depois fiquei sem renda. Recebi um valor de 15 mil da venda de um imóvel de família e joguei na conta. Hoje não faria isso porque não adiantou nada. Hoje a dívida está em 55 mil e só subindo. Tenho uma casa à venda e pensei em usar parte do dinheiro para quitar essa dívida de uma vez, mas pode demorar um pouco. Não estou conseguindo dormir direito, pois me preocupa o banco entrar na justiça e pedir minha casa como pagamento dessa dívida. Estou angustiada. Então, eu trouxe essa situação aqui porque é um medo de muitas de vocês aqui. E vamos analisar essa situação? Vamos lá. A dívida inicial é 40 mil, certo? Aí o que aconteceu? Ela ficou sem renda, não conseguiu mais pagar. Deve ter acumulado aí algumas parcelas. E aí ela recebeu 15 mil e ela fez o quê? Usou para pagar parte dessa dívida. Só que aí o que aconteceu? Não adiantou nada. Por quê? Ela se afobou. Foi o que eu falei no início. A gente precisa primeiro parar para analisar e não agir no desespero, na pressa de resolver a dívida, aí acaba gastando dinheiro e não resolve a situação. Então, para analisar antes de tomar uma decisão. Busca ajuda, busca conselho de quem entende do assunto. Beleza? Para analisar antes de decidir. Aí, o que ela fez? Ela usou e perdeu esses 15 mil, porque não resolveu a situação dela. Entende? Próximo ponto aqui é, ela tá com uma casa à venda e ela quer usar parte do dinheiro para pagar a dívida. Só que para vender uma casa não é do dia para noite, na verdade, vai levar um tempo. E aí, ela tá agoniada porque vai demorar. Agora eu quero dizer para você o seguinte, como eu falei agora há pouco, não é da noite pro dia que você vai resolver a sua dívida. Porque afinal, não é de ontem para hoje que você está nessa situação, é verdade ou não? Então é preciso paciência. É uma jornada. Calma, respira, analisa. Existe uma jornada. É possível você sair das dívidas, mas é preciso ter paciência. Próximo ponto é o medo do banco entrar na justiça. Esse é um dos maiores medos que vocês trazem para mim. Lígia, minha dívida vai para a justiça, pelo amor de Deus. E aí eu digo o seguinte, existe o risco do banco entrar na justiça? Sempre existe, tá? Sempre existe. Mas, de forma geral, antes do banco tomar uma decisão como essa, ele vai tentar, de várias formas, negociar com você primeiro. Ele vai tentar fazer várias tentativas, ligar, mandar cartinha, mandar e-mail. Às vezes o banco utiliza de empresas de cobrança para fazer contato com você, para tentar fechar um acordo, entende?
Então, antes de chegar a esse ponto, se é que chega, ele vai fazer tentativas de negociar com você. Por quê? Para o banco entrar na justiça, custa caro. Então, analisa comigo. O banco já está no prejuízo porque você está devendo, certo? Aí, ele vai analisar antes de entrar na justiça, porque ele vai ter que gastar dinheiro para entrar com o processo, sem a certeza de que ele vai receber o dinheiro ou não. Então, não se desespere, respira fundo, procura ajuda. Por quê? É preciso analisar, organizar a sua vida financeira. É preciso analisar as suas dívidas para entender qual vai ser a melhor estratégia para o seu caso, para então negociar com o banco. Então, existem vários fatores que precisam ser analisados, que precisam ser colocados no lugar, para então você negociar com o banco do jeito certo, para você se livrar das dívidas e não voltar mais para elas. Então, a gente segue aqui para a próxima pergunta. Vamos lá. Olha só. Esse aqui também é clássico, presta atenção. Tenho muito medo de negativar meu nome e prejudicar meu score. Acabei aceitando um parcelamento do banco por medo. Olha só. Tem muita gente que tem medo de ficar com o nome negativado. Por quê? Vai baixar o score lá no Serasa. Lídia, o que é isso? O que é score? Vou te explicar. Você já ouviu falar sobre score lá no Serasa? Então, o que é o score? É uma pontuação, é uma nota que o Serasa dá a cada consumidor, dá para mim, dá para você, de acordo com o quê? Com o seu comportamento com o seu dinheiro. Se você tem dívida, se você tem empréstimo, se você usa cartão de crédito, se você entra no cheque especial, se você paga suas contas em dia. Então, de acordo com o nosso comportamento, o Serasa dá uma nota de 1 a 1000 para mim e para você, tá certo? De acordo com um bom consumidor, um bom pagador ou não. E aí o que acontece? As empresas, bancos, instituições de cobrança, em geral costumam consultar o Serasa, tá certo? Para decidir se quanto ele vai te emprestar, em que condições ele vai te emprestar o dinheiro, tá certo? Quanto ele vai liberar para você, de acordo com a nota que você tem, com o score que você tem lá no Serasa. E eu vou dar um exemplo para fazer um paralelo aqui. Vamos lá. Se um amigo seu que você sabe que não é bom pagador, né, que costuma atrasar, pede dinheiro emprestado, vai enrolando depois que paga, você ia emprestar dinheiro para esse amigo? Eu acho que não, né? Eu não ia emprestar, não. E se você fosse emprestar dinheiro para essa pessoa, você ia emprestar uma quantia que não ia te fazer falta, porque caso ele não te pagasse, você ficaria de boa, tranquila e sossegada. É ou não é? Com o banco funciona desse jeito também. Então, ele vai lá, consulta o seu score no Serasa e ele vai analisar. Olha só, a Maria, o score dela tá baixo, hein? Maria tá com score 200, 300. Então, deixa eu ver. Não, eu posso até emprestar aqui uma certa quantia para Maria, mas o que o banco vai fazer? Ou ele vai diminuir a sua margem, vai te emprestar menos dinheiro, ou o que ele vai fazer? Ele vai colocar juros mais altos pelo risco de não receber dinheiro de você. Então, é assim que o banco funciona, beleza? O banco, ele vai lá, consulta se você é uma boa pagadora, se você tem um bom score ou não. De acordo com isso, ele pode te emprestar mais dinheiro ou menos dinheiro, caso você tenha um score mais baixo. E se você tiver um score mais baixo, o banco vai o quê? Subir os juros para o quê? Garantir ali menos risco para ele. Então, você vai pagar mais porque o risco é maior do banco não receber. E aí, o que acontece? Essa pessoa aqui, ela com medo do nome ficar negativo, do score baixar, ela negociou com o banco, fez um parcelamento que provavelmente não foi um bom negócio. Por quê? A primeira proposta que o banco te faz não é a melhor proposta que ele pode te oferecer, beleza? Por causa desse medo. E aí eu pergunto para você o seguinte: você vai se endividar mais com o banco, vai se tornar refém do banco por medo do seu score baixar no Serasa? Porque ele pode até baixar mesmo o seu score,
Mas depois que você resolve a sua situação, que você começa a ter comportamentos diferentes, que você começa a demonstrar que é uma pessoa boa pagadora, ele vai voltar a subir. Então, essa não deve ser a sua maior preocupação, entende? Você tem que se preocupar em sair das dívidas, conseguir pagar, se livrar delas de uma vez por todas e não voltar para essa situação. E aí a gente vai aqui para uma pergunta também relacionada ao Serasa, presta atenção. E quanto a pagar as dívidas com os descontos do site do Serasa, do feirão Serasa Limpa Nome? Esse feirão o Serasa faz, acho que 2 vezes no ano, algo assim. Para quê? Para você negociar sua dívida com um bom desconto. E aí, lá, você pode ir lá, se você não tem o cadastro ainda, você faz o cadastro ali no site do Serasa e você vai ver se a empresa, o banco, a instituição financeira que você tem dívidas está oferecendo algum acordo ali para você. E aí você pode analisar e se de fato couber no seu bolso, você pode ali fechar um acordo e quitar a sua dívida. Beleza? Mas claro, isso com sabedoria, sem se enrolar, organizando, analisando a proposta para saber de fato se cabe no seu bolso. E lá, às vezes, tem propostas com bons descontos mesmo, às vezes 70, 80, 90% de desconto na dívida. Às vezes acontece de ter descontão mesmo, às vezes 90% de desconto no valor da dívida. Beleza? Agora, geralmente, no feirão, são dívidas em atraso, tá? E você consegue esses bons descontos quando a sua dívida tem acima de 6 meses. Mas é uma ótima oportunidade de você sim quitar as suas dívidas, beleza? Então não custa nada você entrar lá no site do Serasa e conferir os feirão Serasa Limpa Nome. E a gente vai para mais uma pergunta aqui. Tenho dívidas. Quando tiver dinheiro para pagá-las, eu entro em contato com as empresas, com o banco, ou é melhor negociar com o Serasa? Vamos lá. A resposta é depende. Vai depender de quê? Vai depender do que tem lá de acordo no Serasa, vai depender do valor da sua dívida, de quanto tempo tem a sua dívida, tá certo? Como eu falei agora, se a sua dívida tiver mais de 6 meses, provavelmente você vai conseguir um bom acordo com um bom desconto lá no Serasa. Porém, não custa nada você fazer contato lá com o banco, com a instituição financeira, com a empresa, né, que você está devendo, para ver se esse acordo que está lá no Serasa está de fato valendo, está ativo, ou se de repente eles não têm algum acordo melhor para te oferecer, porque pode acontecer também de você fazer o acordo direto com o banco, com a instituição financeira, com a empresa, e você conseguir um desconto às vezes melhor do que o que está lá no feirão do Serasa. Então não custa você averiguar, verificar. Mas se, por exemplo, você ligou lá para o banco e você está devendo, olha só, tem um acordo aqui, XYZ, no site do Serasa, no feirão, eu queria saber se esse acordo está valendo. Aí eles vão responder, está valendo. Você tem alguma proposta melhor do que o que está lá para a gente conseguir quitar essa dívida? E aí, se eles tiverem uma proposta melhor, você fecha direto com eles e já quita a sua dívida. Então, cabe aí você analisar se vale a pena fechar direto no Serasa ou você fechar direto com a empresa, com o banco, com a instituição financeira que você está devendo. Então, olha só, esse foi o nosso papo financeiro de hoje, falando sobre 3 coisas que te impedem de se livrar das dívidas, beleza? Falamos aqui essas 3 coisas que são o medo, a culpa e a pressa. Então, olha só, gente, de verdade, o desejo do meu coração é ter contribuído com você. Um beijo no seu coração.